Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai desenhar o Goku instinto superior. Eu vou dar uma pincelada rápida do que eu fiz no esboço, do que eu fiz na coloração. A coloração é a parte que eu vou me aprofundar mais, porque esboço eu ainda não tô manjando muito. Inclusive nesse desenho eu tive bastante dificuldade pra fazer. Eu vou falar pra vocês durante o vídeo quais foram os meus erros durante o desenho. Então por conta disso eu vou focar mais na parte realmente da pintura. Mas eu te garanto que esse vídeo vai ser útil pra vocês de alguma forma. E vocês estão vendo o jeito que eu tô fazendo aí, né? Que é a mesma coisa de sempre, começando pelos manequins. Eu não gosto de sair desenhando já a mão livre, colocando todos os detalhes logo no começo do desenho, porque é importante primeiramente você ter uma base, pra daí sim começar a colocar os detalhes. Isso também te ajuda na hora quando você for criar os seus próprios personagens. Se você for criar um desenho de cabeça, necessariamente você vai precisar fazer esses bonequinhos sem detalhamento. Então é importante que vocês treinem a base do desenho de vocês. E quando vocês começarem a colocar os elementos do rosto, como a boca, o nariz, os olhos, eu sugiro, eu gosto, eu prefiro começar pela boca. Eu faço de cima pra baixo. Por quê? Porque se você começa pelos olhos, às vezes acaba não sobrando espaço pra colocar o nariz, a boca, e você tem que encurtar o tamanho. Fazer a boca muito pequena ou muito grande, ou o nariz pequeno demais ou grande demais. Então eu prefiro começar pela boca, que aí tem uma noção de espaço maior. Pra mim, né? Eu não sei se vocês vão ter a mesma dificuldade que eu tenho. E vamos lá pras coisas que eu acabei errando, que eu falei que ia mostrar pra vocês. Primeira delas é o que eu acabei fazendo o peito muito grande. Tipo, essa parte do tórax ficou gigantesca. Uma coisa que eu só percebi depois de algumas horas. Eu desenhei, dei um tempo, e aí quando eu olhei de novo, eu comecei a perceber alguns erros que eu não tinha percebido antes. Eu recomendo que vocês façam o mesmo. Antes de fazer a line art, é bom você dar uma pausa, tipo 1 ou 2 horas, e depois você volta pra ver se você vai anotar alguma coisa diferente. Alguma coisa estranha que você não tinha notado antes. Eu também errei o ombro, que deveria ter colocado mais pra cima, então eu apaguei e corrigi isso. E pode perceber que foram mudanças simples, né? Foram mudanças não muito radicais, só que já fizeram uma boa diferença. E é importante que você fique atento nesses detalhezinhos entre aspas, tá? E aí depois é só fazer a line art e correr pro abraço. Na coloração, finalmente, eu começo por um lugar meio inusitado. Não foi pelo olho dessa vez, que foi essa parte do Kamehameha, e basicamente usei 2 cores só, que foi o azul normal e o verde água. Eu usei o lápis branco no final também, só que aí não é obrigatório, fica ao seu critério se você vai querer usar ou não. E na pele, primeiramente eu começo com o marrom, pintando bem de leve, devagar, sem colocar muita força. De falar a verdade, eu acho que nem precisa de jogar o marrom, você pode jogar direto o canela. Acho que fica até melhor, na verdade. E com o marrom fica uma tonalidade um pouco escura demais. Então na primeira camada você pode substituir logo pelo canela. Mas antes disso, antes de ir pra segunda camada, eu primeiro com o mesmo lápis, o marrom, eu começo a escurecer algumas áreas. Eu coloco mais força nas áreas que tem uma sombra mais concentrada, pra depois, aí sim, vir com canela fazendo a segunda camada. E aqui você pode apertar um pouco mais o lápis. Mas é como eu disse, você pode até jogar o canela logo direto, em vez de ir pro marrom pra depois jogar o canela. E a última cor pra mesclar tudo é o rosa claro, jogando por cima das 2 cores anteriores pra deixar uma pintura mais homogênea. E só uma observação aqui, cuidado com a parte da mão, tá? Não coloca muita força ali, porque tem uma iluminação meio azulada. E se você coloca força demais, vai ficar difícil de jogar o azul depois. Então só toma cuidado com isso. E nas partes mais claras, eu continuo com rosa claro, e depois, logo em seguida, eu jogo areia. E assim a gente termina essa parte da pele. Na calça agora, ou essa parte de baixo aí do kimono, eu começo primeiro jogando marrom, que vai ser a primeira camada pra fazer a sombra. Importante, tá? Dê preferência em deixar a ponta do lápis afiada, que aí fica mais fácil de preencher melhor. Sem muito daqueles pontos brancos da folha, sabe? Especialmente na primeira camada, porque ela é a mais importante de todas. E depois do marrom, pra fazer uma sombra mais concentrada, eu venho com o sépia, colocando força em algumas áreas. Porque não tem só uma tonalidade de sombra, né? Tem outra mais intensa. E aí, por último, pra fechar essa parte da sombra e pra mesclar tudo, eu venho com laranja. No caso, laranja normal, não tem nenhuma nomenclatura no lápis, é só laranja. Pra fazer o sombreado é isso, não é nada muito difícil, embora seja trabalhoso e também chato de fazer. Vocês viram que eu fiz em alguns segundos, sendo que demorou quase 1 hora pra fazer essa parte da calça. Então, tenha em mente que isso também vai exigir da sua paciência. Então, procura fazer com calma. E por fim, nas áreas de luz, eu continuo com o mesmo laranja, fazendo a primeira camada, e aí por último eu venho com o laranja claro, passando por cima do laranja normal. Foi isso, e a parte da bota, que eu vou usar é a mesma sequência para todas as áreas em azul. Primeiro eu venho com azul turquesa, colocando bastante força nas áreas de sombra mais concentradas, e com o mesmo azul turquesa eu faço a mesma coisa, só que com a mão mais leve, que é uma sombra mais fraca, fazendo uma espécie de degradê mesmo. E aí depois eu venho com azul cobalto, passando por cima do azul turquesa, e com o mesmo azul cobalto eu passo na área mais clara, só que colocando uma pressão menor, da mesma forma como eu fiz com o azul turquesa. E aí depois, por último, jogo o azul normal, na parte mais clara, né, no caso. E no vermelho da bota não tem mistério, eu só usei o marrom e depois o vermelho por cima, só isso. E eu usei o azul do mesmo jeito em todas as áreas aí, que tem o azul. E só uma observação, nessa parte aí rasgada da roupa, eu vim com a borracha depois e apaguei, porque tem um brilho batendo naquela parte, por causa do Kamehameha. Aí tem um brilho mais forte ali naquela área, então
então eu passei a borracha depois. Mas foi só isso. E na parte da boca, que eu tinha esquecido de fazer antes, eu primeiro venho com o marrom, colocando uma força mais ou menos, e aí depois, por último, eu venho com o vermelho. E aí depois na língua eu venho com o mesmo marrom, só que pintando de uma forma mais suave, na parte da sombra, claro. E aí depois eu passei o vermelho, também de uma forma mais suave. E aí por último, pra mesclar tudo, eu venho com rosa claro. E pra fazer o sombreamento do dente não tem mistério nenhum, eu só usei o lápis prata. E continuando com o mesmo lápis, o prata, eu começo a fazer o cabelo, aplicando ele como primeira camada. Em seguida, pra escurecer algumas áreas, eu venho com cinza escuro, pintando com mais força algumas áreas de sombra mais concentradas. Da mesma forma como eu fiz na calça, na parte de baixo do kimono. E aí depois, pra dar uma tonalidade mais diferente, eu venho com azul, colorindo por cima, só que sem colocar muita força no lápis. E aí por último, essa parte fica ao seu critério, você usa o lápis branco, pra deixar com a pintura mais homogênea no final. Se você não tiver um lápis branco, pode usar um algodão, que também funciona. E o processo foi basicamente esse, claro, de uma forma resumida. Lembrando que tudo é uma questão de prática, tá? Então se você não conseguir fazer, não é porque você não é talentoso, e sim porque você não tá tão habituado a fazer isso. Então nunca pare de praticar. Desenhe todo santo dia, mesmo se for 15 minutinhos por dia. Isso daí já vai fazer bastante diferença. E até pegando o fio da meada aqui, vocês sabem que eu sempre indico pra vocês o Desenhando Sem Dom, que é focado mais especificamente pra desenhos realistas, ou seja, você vai aprender muita coisa sobre coloração, com aulas gravadas em tempo real, o que significa que você vai pegar detalhe por detalhe. Aqui eu mostrei o processo bem resumidamente, lá você vai ver o processo do desenho inteiro, não tem nem como você não aprender assim, né? Pros interessados, primeiro link na descrição, e também lembrando que você tem uma garantia de 7 dias. E bom, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido até o final, deixa aquele like pra me motivar a trazer mais vídeos iguais a esse, e também se inscreve no canal, pra você ficar por dentro quando eu postar. Rapaziada, é isso, valeu, fui! Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now.